Olá, meus amados irmãos da Igreja Betel para as Nações, especialmente os irmãos da Escola Bíblica, que nós possamos continuar nos dedicando a essa escola. E queremos aqui honrar duas mulheres guerreiras que estão à frente, estão trabalhando demais e tentando e cuidando de cada detalhe. É muito difícil trabalhar, principalmente, ou tanto faz, a aula física como online é difícil, mas o mais difícil é quando nós não reconhecemos. Parece que fica mais pesado, fica mais difícil de dar continuidade. Irmã Isa, não desista. E eu digo para a pastora Roberta, Isa e Roberta, mulheres guerreiras, não desistam de nós. Continuem acreditando nesse projeto. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual quando pessoas estão interessadas em saber mais da palavra. Nós não podemos fugir disso, mas nós não podemos permitir que esse fato, que começa a aparecer qualquer outra coisa, nos tire do foco e da prioridade. Cada aluno, cada pessoa, cada aluno tem que buscar outro, para entender o quanto é maravilhoso você entender da palavra. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo e o batismo nas águas. E o discípulo é seguidor. O discípulo é alguém que consegue entender qual é o mandato que se faz. E o discípulo, para ser discípulo, ele precisa primeiro entender o que é que aquele discipulador faz. E aí Jesus teve o cuidado de dar exemplo. Jesus teve o cuidado de todas as coisas que ele fez, toda a sua prática foi ensinando-nos como agir, como lidar com pessoas, como se envolver com a obra, como ser justo, misericordioso, amável, duro. E a cada momento, qualquer que sejam as circunstâncias, era um verdadeiro aprendizado. Mas assim mesmo, na repetição, as pessoas tinham dificuldade de entender. E é isso que nós vemos. As pessoas têm dificuldade de entender, então repete. E faz de novo. E tenta novamente. Porque essas pessoas que estão à frente da escola dominical, elas estão tentando, elas são discípulas de Jesus. E por serem discípulos, elas sabem o quanto é importante nós entendermos da palavra. O quanto é maravilhoso nós sermos discípulos dele, seguidor dele, fazendo conforme o querer dele. E o batismo das águas, será que é optativo? Ou é uma ordenância? Se eu vou pensar em ordenança, eu tenho que pensar o que foi que o meu mentor, que é Jesus Cristo, fez. Ele se batizou. E na hora que ele foi se batizar, houve um questionamento de João Batista. João Batista estava batizando e ele resolveu se batizar. E João Batista questionou com ele, dizendo, não sou eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele disse uma frase que nós precisamos pôr em prática. É preciso cumprir. Ele cumpriu o que estava sendo, de fato, feito, que tinha que ser feito para que nós pudéssemos ser resgatados. Tinha toda uma etapa e ele não queria pular uma. Ele não abriu mão de nenhuma. Mas na hora que ele foi e submergiu, ele foi batizado, ele teve que submergir, que ele, ao retornar, ele ouviu a frase, o Espírito Santo apareceu em formato de uma pomba e saiu uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Você entende a importância dessa frase? A prova de amor ali, o quanto Deus estava satisfeito, porque em nenhum momento ali estava sendo quebrada nenhuma das etapas que estavam sendo destinadas até o seu final. Foram 3 anos de intensivo ministério, mas 3 anos que nos deu uma eternidade. Aí ele pega e diz assim, aqui em Atos 2:41, mais um, nós citamos
nós citamos o batismo de Jesus, que você encontra, o batismo de Jesus, você encontra em Marcos 1:10, Mateus 3:16, na hora que ele entra nas águas, né? E aqui ele diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, em Atos 2:41. Quando, após a ida de Jesus, e o que Pedro foi pregando, as pessoas que estavam aceitando, elas estavam tão sedentas, elas estavam entendendo tanto, que ao receber o Espírito Santo, elas sabiam que também teriam que cumprir uma ordenança que era o batismo. E elas se batizaram. Então, uma coisa que você não pode abrir mão é de submergir, é de chegar e dizer assim: Senhor, eu me arrependo, e com isso eu vou até embaixo, como tu morreste na cruz. Eu vou, e aquele velho homem, que é só simbólico, aquele velho homem está sendo enterrado e está sendo ressurgido um novo homem. É um pacto, é você publicar a ordenança de Jesus dizendo: eu cumpri essa ordenança. E quando a gente começa a cumprir as partes da Bíblia, eu não posso cumpri-la se eu não entender, se eu não estudar, se eu não buscar. E ele diz assim, que as ordenanças, ela tem quatro. Ela tem quatro importantes, as mais importantes. Uma delas é a importância do batismo, é quando o batismo, ele faz com que você crie um pacto com Deus e cumpra. Ele tem que ser visto através de Jesus Cristo. O significado do batismo é que a palavra batismo, ela significa submersão. E se ela significa submersão, ali ela já está dizendo como ordenança, que é a primeira ordenança, que é cumprir o que Jesus Cristo fez. Aí ele diz assim: e o que significa o conceito? O que significa o conceito batismo? Batizar é se arrepender, é o arrependimento total. E ele diz assim, é bem necessário, dizendo assim, é necessário porque Cristo ordenou. Essa é a necessidade do batismo. E outro, porque se Cristo deu exemplo, nós temos que também dar exemplo. Se Cristo deu exemplo, ele disse: cumpra-se, faça-se como eu fiz. Como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, se eu acho difícil ser imitador de Cristo, Paulo conseguiu. Paulo conseguiu, na sua grande maioria, fazer a obra. Nós podemos sim. Nós podemos, a cada dia, nos aprimorarmos. E nesse aprimoramento, melhorar a nossa vida espiritual e melhorarmos o andamento da igreja, a qualidade da igreja. Membros sem conhecimento dificulta o andamento da obra. Membros sem conhecimento não é para dizer: ai, pobre, coitado de mim, vou ficar parado, não posso fazer nada, é o jeito, eu sou assim. Não. É entender que você precisa reverter esse quadro, é estudar mais. As evidências, nós temos evidências importantes nesse texto, que ele diz assim: as evidências que asseguram que o batismo por imersão. Quais são as evidências que asseguram que o batismo tem que ser por imersão? Nós temos algumas evidências que asseguram que o batismo tem que ser por imersão. Vamos repeti-las, já que eu falei algumas. Uma, o texto bíblico. No próprio texto bíblico, ele cita em Marcos 1:10, Mateus 3:16, quando Jesus se batizou. E como eu disse anteriormente, que foi até questionado: por que tu queres que eu te batize, se sou eu que tenho que ser batizado por ti? Isso foi a humildade de João. Mas Jesus estava muito mais humilde quando ele disse: eu preciso cumprir. Nesse momento eu sou servo. E em Atos 8, 31 e 39, ele cita sobre Filipe. Quando Filipe foi ao encontro do eunuco, e ao explicar, o eunuco aceitou a Jesus, entendeu que Jesus seria o seu salvador pessoal,
Mas mais do que ele ter aceitado a Jesus como seu salvador pessoal, ele pediu que também queria ser batizado. Como é que eu faço então para ser batizado? Porque ele teve o cuidado de dizer tudo como era. Foi assim, um curso intensivo. Felipe, ao falar sobre Jesus, ele aceitou e ele disse: o que é que eu faço? E ele disse: vai para a água, vamos encontrar uma água para ser batizado, para você ver que não podia ser só um copinho ou qualquer coisa. Eu não vou nem falar dos outros tipos, eu vou falar do tipo que é o correto, que é por imersão, é o tipo que é bíblico. Aí eles desceram as águas e depois que o eunuco foi batizado, que ele submergiu e eles saíram da água, o Filipe foi arrebatado e o eunuco seguiu muito feliz. Espírito Santo, e a felicidade maior dele era que ele sabia que agora o Espírito Santo estava nele, não por causa do batismo, mas é porque ele assumiu que era um servo do Deus vivo. Aí as evidências, o texto bíblico, o significado da palavra, que é a imersão, a história, porque até 150, pelo menos é o que está registrado, até 150 anos depois de Cristo, só existia esse método, era o da imersão. Tinha que submergir as águas. Depois foram criados outro método. E o simbolismo, na hora que eu vou e me submeto a um batismo e sou lançado, vou para o fundo e retorno, eu estou simbolizando o que Cristo fez. Morreu na cruz, foi para uma cova, ele chegou ao fundo e depois retornou e ressuscitou. E com isso nós ressuscitamos com ele. E eu tenho uma partezinha que vocês receberam, que ele diz assim: o batismo nas águas não é uma opção para o crente, é uma ordenança. Nós temos só que cumprir, é uma ordenança do Senhor. A admissão no reino de Deus se dá através da fé, associada ao verdadeiro arrependimento. Se eu não me arrependo, eu só sou convencida, eu acredito que Deus existe, eu acredito que existem milagres, mas eu ainda não fui transformada, eu ainda não consegui assumir Deus, Jesus Cristo na minha vida. Então eu sou só alguém que a gente chama assim, amigo de Deus, admirador de Deus, apenas isso. Agora, na hora que nós vemos que também no discipulado, Gálatas 2:20, eu já tinha passado, para Efésios, que eu achei interessante também esse, que também tem Gálatas, Efésios, Filipenses. Então, Gálatas é do lado. 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vocês estão vendo a importância desse texto para um discipulado? Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu gostaria que vocês, como discípulos de Jesus Cristo, tivessem um cuidado de cumprir toda a palavra. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, mas eu consigo por etapa ir crescendo. E esse crescimento, ele se torna precioso quando eu tenho cuidado de fazer gradualmente um envolvimento com Cristo. E ele diz que, infelizmente, aqui no texto, ele explica o quantas pessoas saíram fora do discipulado. São apenas ouvintes, são apenas pessoas que assistem, são apenas pessoas que estão à margem. Na hora que você estudar esse texto, quando você estudar esse texto, quando você ouvir esse vídeo,
Eu gostaria muito que você fosse no meu privado e colocasse a sua opinião a respeito desse texto. O que é que ele impactou na tua vida? O que você entendia de batismo? Você pode dizer assim, não, eu já entendi tudo isso, já fui batizado, já entendi que fiz o que era certo. Qualquer que seja a sua resposta, eu gostaria muito de receber. Para que nós entendamos, mais do que só a resposta de exercício, nós entendamos o que é que você mais precisa. O que é que você precisa mais para surgir e ser cada dia mais útil na obra do Senhor. E que 2024, que está chegando, que 2024 faça em nós, provoque uma sede, uma reviravolta, uma vontade tremenda de servi-lo melhor e de entender melhor a sua palavra. Não tem como conhecer a Jesus se eu não procurar conhecimento na palavra. Eu vou e digo, eu não gosto, eu só não faço faculdade porque eu não aguento ter que estudar para passar no Enem, ter que ir assistir todas aquelas aulas, fazer aquelas provas, tudinho. Eu, na prática, eu já pratico, eu já sou muito bom nisso. Aí, só por causa de um certificado, aí eu digo para você, então faz assim, a gente vai e consegue, faz de conta que a gente consegue, que você fique como um aluno especial, só assistindo. E você se empolgou tanto que passou aí todos os dias, cumprindo, assistindo todas as disciplinas e pedindo para fazer a prova, mas ela não entrava como nota, porque você não era matriculado. E no final, você descobre que você tem conhecimento, mas você não tem um certificado e você não pode ir para um conselho da tua profissão e se registrar. Você vai ter que continuar ilegalmente à margem. É porque tem regras que a gente não pode fugir delas. Tem outras, por exemplo, se eu trabalho num canto que tem que registrar o ponto, eu não posso dizer, não, eu não concordo, eu quero chegar lá, atender todo mundo, não parar, eu não vou deixar de atender ninguém, eu não vou deixar de fazer meu trabalho, você me bota tudo. Você me põe tarefas que eu tenho que passar 8 horas trabalhando, eu pego seguida, mas chegando eu vou embora. Tem regras. E você submete a elas para poder ter o resultado. E às vezes nós achamos que ser livre é não cumprir nenhuma regra. Aí você fica escravo do seu próprio ego. E na hora que eu estou num ambiente, numa igreja, com alguns irmãos, eu vou encontrar pessoas fazendo coisas erradas, eu vou encontrar pessoas que não estão cumprindo o que Jesus Cristo determinou. Sim, eu vou encontrar. Até porque lá é que são pessoas que reconheceram que precisavam melhorar. Lá não estão pessoas perfeitas. Estão pessoas em processo. Umas mais adiantadas que outras, mas todas com necessidade de Jesus Cristo. Todas com necessidade de focar na vontade de Deus nas nossas vidas. E que o nosso batismo, na hora que eu esteja hoje me batizando, né? Eu coloco até entre aspas, esteja hoje me batizando novamente, renovando a minha vontade de servir a Cristo de uma forma melhor, eu possa dizer para Ele, Senhor, eu quero resgatar pelo menos uma pessoa. Me dá 2 meses. Não me deixa passar 1 ano sem trazer ninguém. Me dá 2 meses para eu falar para alguém que Jesus mudou a minha vida e que eu sou uma pessoa transformada. E que me permita que eu veja esse resultado. Porque às vezes você pode fazer ou você pode ser usado sem nem saber e a pessoa passar largo por você e você não saber daquela transformação. Algo que você disse que ficou e mais na frente outra pessoa disse que chamou atenção e ali foi o trabalho, foi a sementinha que você colocou. Você pode pedir a Deus, Senhor, deixa eu ver, para que eu possa crescer e entender que eu estou no caminho certo. Nós não podemos ser mais hoje o que nós fomos ontem. Nós temos que aprimorar. No discipulado, eu vou ler o texto que eu achei muito rico. Ele diz assim, infelizmente já existe no meio evangélico algumas igrejas
que negam a importância do batismo. Não dê ouvidos a tais pessoas, pois elas estão completamente distanciadas dos sagrados princípios bíblicos. Ninguém pode pertencer à igreja sem se submeter ao batismo, e uma pessoa que se negue a esse sublime ato, embora diga ser crente, estará oferecendo evidência do seu equívoco. Porque se ele está numa igreja e ele não acha importante, não é preciso ser batizado. Eu me batizei na Igreja de Cristo, então quando eu for para a Assembleia de Deus, quando eu for para Batista, eu tenho que me batizar. Não, o batismo é só um. A não ser que você tenha feito algum outro tipo de batismo, foi só feito como criança. Enquanto que a maioria das igrejas que creem que o batismo é por imersão, eles fazem uma apresentação das crianças. Como também Jesus foi apresentado e foi levado a Gamaliel. Então, na grande comissão registrada em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos mandou fazer discípulos, batizando-os e ensinando-lhes todas as coisas. É importante notar que todo o texto dessa referência tem força de mandamento. É interessante a gente saber que em Mateus, nós vamos procurar em Mateus 28, 19 e 20, que eu acho que nós já até lemos, porque tem aqui no texto, mas eu queria que nós lêssemos como tem na Bíblia, para que nós possamos, Mateus 28. Mateus, ele fala dessa importância, ó, ele diz assim, chegando-se, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele garante que a grande comissão é nós continuarmos fazendo isso. Ele continuará cuidando de nós. Ele quer que ele seja. Jesus nos mandou fazer discípulos, batizando-os e ensinando-lhes todas as coisas. É importante notar que todo o texto dessa referência tem força de mandamento. O Novo Testamento é especialmente o livro de Atos. E especialmente o livro nos mostra que os discípulos aceitaram as palavras de Jesus como mandamento. Eles reconheceram a importância de fazer discípulos, batizar e ensinar. Eles cumpriram isso. Continuadamente, eles cumpriram. É verdade que o batismo não salva, mas é necessário que você seja batizado conforme claramente ensina a palavra de Deus. É claro. A palavra de Deus, você vê, quem é que é o meu mentor? Quem é que tem que me dar exemplo? Quem é que vai me fazer com que eu seja um seguidor? É Jesus Cristo. E quem foi que fez Jesus? Quem foi que fez com que Jesus Cristo? Quem é que me faz seguir a Jesus? Quem é que me faz? É o seu exemplo. Como é que eu vou segui-lo? Eu vou segui-lo que eu só vou ficar o tempo todinho dizendo Jesus, 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 Jesus. Ou então fazer como o cego, para poder Jesus curá-lo, ele dizia assim, Jesus, tem compaixão de mim. Aí, muitas vezes, nós só falamos com Deus quando nós estamos precisando, né? E o discípulo, ele não pode fazer isso. O discípulo, em nenhum momento, ele pode se dar ao luxo de dizer isso. O discípulo, ele tem que cumprir o que Paulo fez. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quanto mais você se envolve, e quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, lembra? Eu já li, né, no 19 e 20, em Gálatas 2, 19 e 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É lindo. É entender o que Jesus fez. Não foi fácil. Ele foi para o monte, ele orou, os discípulos dormiram. Ele chamou alguns mais íntimos para ir com eles. Dormiram,
porque ele deve ter orado muito tempo. Ele, nesse conflito, ele sabia o quanto ele ia sofrer. Foi cuspido, foi esbofeteado, foi empurrado, foi açoitado. Colocam uma coroa de espinhos, a cana que deram para ele ficaram batendo na cabeça. O que foi que aconteceu com essa coroa? E não eram espinhozinhos pequenininhos de uma rosa, eram espinhos grandes, né? Então eles foram bem cruéis. E você via que desde o início, quando ele começou a operar milagres, ele passou a ser perseguido. A batalha espiritual já existia. Depois do batismo, ele foi tentado. É tão incrível a maneira como ele passou e suportou, a maneira como ele se preparou e suportou, a maneira como ele deu exemplo para nós e continuou suportando e fazendo nós entendermos que é preciso ser discípulo dele, não porque ele precisa, mas é porque nós precisamos. Nós é que temos a grande necessidade de fazermos dele o nosso mentor. Nós é que temos a grande necessidade de sermos discípulos dele, para que nós tenhamos uma vida melhor, para que nós tenhamos qualidade, para que nós tenhamos a certeza da vida, de termos garantida a nossa vida eterna, porque a eternidade é muito longa e ela precisa ser conquistada. Ela precisa que aconteça através da minha vontade maior de dizer, Senhor, eu quero cumprir, eu quero que morra o velho homem e que haja um novo nascimento. Quando nós estamos na ceia, o que nós queremos fazer em comum ali é nos congregarmos, nós cuidarmos um do outro, nós entendermos, será que aquele que está do meu lado está passando por algum problema? Será que aquele está precisando de mim? Tem algo que eu possa fazer por ele? Às vezes um toque. É bem interessante que tinha uma pessoa lá na secretaria, vindo de uma comissão e estava de máscara. E ela é sempre muito simpática, mas a máscara você não via se ela estava só sorrindo, mas o olhar dela não estava muito bom. Era de quem estava muito tensa. Aí eu toquei no ombro, aí disse, sabia que eu gosto muito de você e você pode contar comigo? Pronto, foi suficiente para ela desabar. Aí eu tive que abraçá-la e conversando. Ela estava simplesmente toda presa. Assédio moral. E é muito ruim quando você está num certo cargo, que você não faz assédio com pessoas que estão abaixo de você e você sofre de uma forma tão sutil que se você for falar, não dá para crer. Mas deu para sentir. E aí ali ela estava precisando, não era de um comprimido, ela foi atrás para ver por que ela estava com a pressão alta. Ela estava precisando, era de um ombro amigo. E que se a gente não tivesse tão atento a olhar para o olhar do outro e tentar chegar junto, a gente não iria enxergar. Porque ela estava e tinha 3 pessoas na sala. E eu fui me aproximando porque achei o olhar dela muito pesado. Eu me aproximei dela para tocar nela. Achei que ela estava muito tensa. Essas coisas a gente fica pedindo a Deus, Senhor, onde eu estiver, me usa para que não haja orgulho em mim porque fui usada, mas para que haja utilidade na minha vida para o teu reino. Olha a diferença. Que não sirva para o meu orgulho, que sirva para entender que eu sou servo e é para isso mesmo que eu estou lá. Aonde eu estiver, é para ser servo, é para servir. É assumir esse papel. É entender que temos que nos envolver mais com a obra. Temos que ser discípulos e vermos o que é que nós deixamos de cumprir, que é tão importante para agora. Não dá para abrir mão disso. 2, a palavra e a oração. Não dá para abrir mão.
Você pode abrir mão e dizer assim, não, da agora em diante vou assistir os cultos só online. Ok. Só não se esqueça que você faz parte de uma fogueira. E uma brasa não pode passar muito tempo longe da figura. Vai por lá, nos vê, chega junto, chama pessoas que estão já se esfriando e já está criando aquele pozinho branco, né? Precisa sim, nós precisamos nos congregar. Nós só somos igreja quando nós nos congregamos. Eu acredito que a escola bíblica é vital para qualquer igreja, mas ela é muito perseguida. São os levitas, os pastores, a escola dominical, porque é lá que tem conhecimento, é lá que são abertas de uma forma mais direta as pessoas para o conhecimento da palavra. É lá que você pode questionar e pode perguntar. Por isso que eu quero, façam um áudio. Por gentileza, façam um áudio, para que a gente possa junto, caminhar junto e crescer junto. A outra coisa é que, além de você fazer isso, eu gostaria que você fizesse uma metodologia melhor, principalmente de ajuda para essas duas irmãs. Nós, professores, nós contribuímos, mas não tanto quanto elas, que ainda por cima ainda são professoras. É bem mais complicado. Elas não só têm que preparar aulas, elas têm que preparar todo o conteúdo, elas têm que preparar todo o trabalho de resgate, de correção, de avaliação. Você entendeu? E você diz, eu não tive tempo. E elas? É porque, às vezes, nós não vemos como prioridade. Vamos rever as nossas prioridades, porque o discípulo, ele tem como prioridade cumprir. E faz parte disso. Não é você desistir da escola. É você entender que outras pessoas precisam vir. Você demonstrar que é tão precioso para você que outras pessoas gostariam de ter também. Eu sei que nós podemos fazer coisas melhores. Eu sei que nós podemos cumprir melhor a palavra. Eu sei que não só o batismo, como faz parte do discipulado, mas outras regras que estão aqui também repletas de promessas, mas promessas para pessoas que buscam. Tarefas para pessoas que buscam. É você entender sempre que Deus não está aqui feito o SAMU ou os bombeiros. Você é servo dele. Você não é senhor dele, para só chamá-lo nas aflições. Na hora da aflição, eu sei que não tem ninguém. Até o ateu é capaz de dizer, ai meu Deus, né? Ou então fazer como, eu acho que eu já contei aqui, que meu tio, que era o pastor principal da Igreja de Cristo, ele recebeu um telefonema do comandante da Segurança Pública, que ele fazia questão de dizer para todo mundo que era ateu, e ele ligou, quando ele viu que a filha estava se complicando, ele ligou para ele e disse, pastor, eu não acredito em Deus, mas o senhor acredita tanto que o senhor podia pedir ao seu Deus, o senhor poderia pedir ao seu Deus para cuidar da minha filha? Você entendeu? Se ele era ateu, ele não poderia pedir isso. Se Deus não existe, não existia nem para ele, nem para o meu tio. Na percepção dele, Deus não existia. Mas no desespero, no amor pela filha, na complicação, ele entendeu que tinha um ser bem maior. Ele entendeu que não é à margem que Deus quer que nós estejamos. É envolto nele. É submerso. É amando. É motivando pessoas a terem a Jesus e pedindo a Deus misericórdia por aqueles que ficam com o coração tão duro. É pedindo, Senhor, me ensina a ter algum produto, o Teu Espírito Santo produto, para amolecer esse coração tão duro. Mas que Deus esteja sempre conosco, que Deus faça das nossas vidas um louvor a Ele, que haja muita paz nos corações de vocês,
prosperidade, primeiro a espiritual, depois a emocional e depois a física, para que nós possamos entender o quanto é bom estar com Ele. Que Deus abençoe a todos nós, mais uma vez eu peço, em nome de Jesus. Amém.